E aí, eu tô ótima. E você? Tô bem. Olha aí esse cabelão arrasando. Pena que eu não tô te vendo, então nem tô vendo como você tá, mas tenho certeza que você tá maravilhosa também. Caramba, não entendo porque você não consegue me ver. Eu acho que deve ser alguma coisa da internet, talvez, não sei. Eu tô com duas telas aqui, eu vou tentar te ver pela outra tela. Eu tô ótima, tava animadíssima, ansiosa pra gente se falar, pra falar com o pessoal. Que bom, que bom. Começa se apresentando aí para o pessoal saber onde você tá, quem você é. Eu sou a Jéssica, tô em São Paulo, eu moro em São Paulo, nascida e criada aqui. Eu tenho um filho, Benjamin, de 6 aninhos, que tá super apoiando aqui a live. Hoje ele até falou, vou ali brincar com meu amiguinho para te dar tempo para fazer a live. Ele foi um super apoiador, tanto Olha aqui aí. quanto quando eu viajei também. Eu trabalho com tecnologia, já tem mais de 10 anos. Trabalho com governança de tecnologia. Tive a honra de conhecer um pouco ali Londres, Inglaterra, contar um pouquinho para vocês como é que foi. Foi a minha primeira viagem aqui internacional fora da América, né? Já tinha conhecido alguns países aqui, mas foi a minha primeira viagem que foi um sonho realizado. E uma coisa, Jéssica, que eu acho muito legal da gente compartilhar aqui é justamente isso, né? Você foi fazer o intercâmbio já sendo mãe. Porque muita gente fica nessa coisa de, não, você tem que fazer intercâmbio quando você é adolescente, você tem que fazer intercâmbio quando você é muito nova. Mas, assim, nunca é tarde, gente. Mesmo se você é mãe, mesmo se você já é mais velha, mesmo se você não importa, né? Só vai fazer. Então, acho que isso já é uma coisa para as pessoas se inspirarem em você aí também, né? Não usar nada como um impedimento para não fazer o intercâmbio. Não estou te ouvindo. Você não conseguiu me ouvir? Paradinha. Gente, fala para mim se vocês estão ouvindo a gente bem, por favor, dá um joinha, dá um coração. Mostra aí para a gente saber que vocês estão ouvindo bem. Porque eu consigo te ver, Jess. Eu consigo ver todo mundo. Agora não sei. Agora que eu tô na outra tela, você tá linda, inclusive. Obrigada. Mas sim, eu fiz o intercâmbio, meu filho tinha 3 aninhos. Foi um sonho super realizado. Quando eu comecei, era um sonho assim de criança, aquela coisa, nossa, eu quero conhecer o mundo, quero conhecer o mundo. Só que por ter crescido assim uma situação de muita extrema pobreza mesmo, eu tive outras prioridades, então fui estudar, fui mudar a realidade social da minha família e o intercâmbio era um custo ali que eu não poderia ter naquele momento de vida. E aí acabei me casando depois, tendo filho, e aí chegou uma hora que esse sonho voltou ali, eu falei, e agora? Será que daria para fazer intercâmbio? Mas ao mesmo tempo, filho, com uma criança pequena, 3 aninhos, vem muita aquela questão, o que as pessoas vão achar, né? A gente se prende muito, às vezes, pelo que outras pessoas vão achar. Eu falei, nossa, como que eu vou viajar sendo mãe com um filho pequeno? E aí, na época, a pessoa que estava comigo foi um super apoiador ali, falou, nossa, é um sonho, vai, eu vou dar conta aqui. Então, acho que foi bem diferencial esse apoio também. Eu comecei a planejar. Só que o engraçado é que a Inglaterra não era o meu primeiro destino. Nunca nem pensei em Inglaterra, pra ser muito sincera. Então, como foi esse processo da escolha? Por que você terminou indo para lá e não para outros países? O que aconteceu no meio do caminho, né? Eu tinha pensado muito em Canadá, até pela questão de diversidade, né? Acho que o canal tem toda a relação com Estretinha Viajada. Eu sempre pensei, eu vou buscar um lugar onde eu vejo notícias boas sobre diversidade, sobre um monte de pessoas diferentes convivendo. E aí eu não sei porque o Canadá grudou em mim. Eu falei, eu vou para o Canadá. E todo o meu processo de visto, de escolha de escola, não foi na Inglaterra, foi no Canadá.
faltando um mês para minha viagem, o meu visto não foi aprovado. Então, e aí, né, a consultoria que estava me apoiando naquele momento falou, olha, talvez seja um momento de você pensar em outras possibilidades. E aí eles sinalizaram, olha, na Inglaterra você não vai precisar de visto, né? Todo um processo não tem tanta burocracia que a gente poderia dar. E aí que eu fui mudando assim, faltando uma viagem. Eu já estava até com a escola pronta, inclusive. E aí eles tiveram que transferir a minha matrícula da LSA do Canadá, né, ali de Toronto, para a LSA de Londres. E é também muito bom você falar isso, Jess, porque essa semana também a gente teve a live com a Lari, e a Lari também teve o visto dela para o Canadá negado, que seria também a primeira viagem internacional dela, primeiro intercâmbio. Então, assim, gente, é muito importante a gente entender que Canadá, Estados Unidos, esses lugares que têm um processo de visto um pouco mais rigoroso, vamos dizer assim, eles querem ver um perfil de viajante. Então, como é que a gente constrói esse perfil de viajante, né? Geralmente a gente faz umas viagens para a Europa primeiro, porque aí você consegue fazer esse investimento no visto, porque é dinheiro, né? Sabendo que tem uma possibilidade muito maior de ser aprovado. Mas, infelizmente, acontece muito isso. Eu conheço vários casos também, a Lari citou dela também, então foi mais um, e você está trazendo também essa questão do Canadá, que acontece bastante. Então, por isso que é importante a gente... Eu, na minha assessoria, eu sempre falo isso para todo mundo que quer fazer visto para os Estados Unidos, para o Canadá, e quando eu vejo que a pessoa não tem esse perfil, eu não recomendo. Eu recomendo fazer uma viagem para a Europa primeiro, a gente tenta fazer organiza para criar esse perfil de viajante, porque assim a gente consegue ter uma possibilidade maior, porque é um investimento, é sonho, tudo isso envolve muita coisa, muita expectativa. E imagina, você criar toda aquela expectativa e seu visto ser negado, né? Então, assim, é muito ruim isso. Por isso que a gente precisa fazer essa preparação bem séria. Mas, Jess, conta aí pra gente que depois desse processo passou para o pessoal da Inglaterra. E aí, a agência mesmo fez o contato com a escola? Como foi que você escolheu a escola lá? Isso, primeiro, assim, eu relutei muito de mudar, eu fiquei, assim, até o último minuto, falando, não, eu vou esperar o visto, e eles foram muito sábios, eles me orientaram, falaram, olha, é o limite aqui, se a gente não remanejar, pode ser que você perca tudo. Eu não tinha comprado passagem ainda, eu só tinha já pago a escola. E aí, quando finalmente eu aceitei mudar, eles que fizeram contato, eles fizeram toda a transferência da minha matrícula de Toronto para Londres, e aí só então que eu comprei a passagem, porque eu não tinha comprado a passagem, porque eu estava esperando o visto ser aprovado. E ainda bem que eu não comprei, eu acho que eu teria uma burocracia muito maior se eu tivesse comprado a passagem, só que aí a problemática foi que eu acabei gastando muito mais de comprar uma passagem em cima da hora para a Inglaterra. Então, ali no meu orçamento do que eu tinha me planejado, eu acabei gastando mais com a passagem e tendo menos dinheiro para gastar lá. Então, eu fui assim, falando, Neto, qual que é o seu orçamento? De luxo, moderado? Eu fui no orçamento sabendo que eu estava no meu limite do limite, até porque eu ia gastar em dólar canadense e aí do nada eu ia ter que gastar em euros. Então, eu fui muito na cara, na coragem, na fé, que vai dar tudo certo. E aí comprei a passagem, eu gastei acho que quase do que eu tinha me planejado, eu gastei quase o dobro só na passagem aérea, comprando em cima da hora, mas no final deu certo. E o interessante é que o meu visto para o Canadá saiu um dia antes de eu viajar para Londres. Nossa! Então não foi negado. Eu tenho visto, inclusive, hoje canadense, mas saiu um dia antes. Então, mas você aplicou para o visto, no caso do Canadá, foi o de turista mesmo ou foi o de estudante? Foi de estudante. E eu fiz o processo um ano antes, então não foi que você deu entrada muito em cima. Eu falo que é porque não era para ser, porque eu dei entrada, contratei até uma consultoria para fazer o visto, então acho que não era para eu ir para a Inglaterra mesmo. Exato, era para você estar falando aqui também sobre isso com a gente.
E para quem não sabe aqui também, eu fiz também intercâmbio para a Inglaterra, foi o meu primeiro intercâmbio, né? E foi o meu primeiro intercâmbio, minha primeira viagem. Esse ano a gente completou 10 anos aí desse evento, o evento canônico na vida da viajante. Mas eu queria saber também, Jess, nesse processo, porque de fato é uma diferença muito grande. Quando você faz um lançamento para Toronto, só para o pessoal ter uma ideia aqui, hoje o dólar canadense está em torno de R$ 4, eu acredito, mas alguns anos atrás era 3, chegou até a ser 2. Então, assim, comparado com as libras esterlinas, que é da Inglaterra, é muito maior, porque hoje as libras estão aí em torno de 7,50, 7,60, eu acredito. Então, é uma diferença enorme de custo de vida, né, que você vai ter que lidar aí, e quando você está se preparando para uma coisa e tem que mudar, realmente é muita diferença. Mas como foi essa adaptação para você lá, Jess? Já que você foi, tudo certo, estava ali no limite, mas como era a questão da organização da tua acomodação? Você tinha alimentação completa? Como é que funcionava? Eu fui no limite, eu não tinha alimentação completa, eu tinha o café da manhã. Então eu fui, mesmo eu já tinha uns 29 para 30 anos, mas eu fui para residência estudantil. Então era uma casa de uma senhora, inclusive, que eu tenho carinho até hoje, minha mãe lá, né? Tinha mais 6 pessoas, todos homens, só tinha eu de menina, mas todos viraram meus irmãos, então foi bem bacana ali a interação. E eu só tinha o café da manhã. Então, o almoço e o jantar era na rua. O almoço, eu sempre estava ali com o pessoal da escola, sempre davam dicas de lugares baratos. Por incrível que pareça, a comida brasileira lá era mais cara do que comer fast food ou algum outro tipo de comida de cultura. Então, eu consegui comer 2 vezes comida brasileira, porque eu estava com muita saudade, mas acabei comendo muito fast food, aqueles lanches rápidos que você compra no mercado, comida de outras culturas também eram mais baratas, e também eu viajei lá. Então, eu no começo, assim, nas 2 primeiras semanas eu acabei gastando mais, me permiti um pouco mais, conhecer alguns restaurantes, mas sabendo que nas 2 semanas finais eu ia estar só no lanche rápido, e foi assim que aconteceu. Na última semana era um lanchinho de mercado, mas eu estava feliz com o meu lanchinho de mercado estudando. Então, no final deu tudo certo, mas foi com orçamento muito no limite. Só para a gente entender a linha do tempo aqui, você foi em 2022? 2022, eu fui em setembro de 2022. Certo, então setembro de 2022, e você passou quanto tempo? Eu passei 4 semanas. 4 semanas, o intercâmbio de 1 mês, né, no caso. E aí, é bom a gente falar só para a gente ter uma ideia mesmo de como você falou que viajou, então, o que dá para fazer dependendo do tempo que você passa, né? Porque você vai, e mesmo você falando que foi no limite, você ainda conseguiu viajar, então, mas você viajou, você foi fazer um intercâmbio em Londres, né? Eu fui em Londres, foi um intercâmbio para inglês, né? Então eu saí daqui, eu fiz todo o teste, eu estava com B1, né? Que é aquele nivelamento que você faz, e eu voltei com B2, então eu acho que eu fiz um aproveitamento excelente. E aí, em relação a dinheiro, eu comia assim, acho que eu gastava de 15 a 18 libras por dia nas 2 primeiras semanas, por refeição, não por dia, nas 2 primeiras semanas. Então, até que eu comia bem, né? Quem tem um comparativo ali sabe que a comida mais rápida você vai gastar de 9 a 10 libras. Aí você vai num restaurante assim um pouco mais médio, que, né, tem toda uma experiência embarcada, aí você vai gastar 18 a 25 libras. Eu fui até numa experiência que você tem que agendar antes, que eu não vou lembrar agora, que já fazem 3 anos, mas acho que é Sky. Se você lembrar, você me complementa. Sky é alguma coisa, é um dos prédios mais altos lá, que você vê toda a cidade. Acho que foi o que eu mais gastei. Eu gastei 40 libras
E aí pensando, meu Deus, não pode faltar. Então eu fiz tudo isso nas 2 primeiras semanas e meio que calculei o quanto que eu poderia ficar só comendo comida rápida nas 2 últimas. As viagens, como eu não tinha certeza se eu teria dinheiro, eu vi que o pessoal, os meus colegas de classe, eles já tinham as viagens planejadas do Brasil. Então eles já saíram com todos os finais de semana programados. No meu caso, eu falei, se sobrar, se eu percebo que sobrou no final de semana, tipo na sexta-feira, eu compro alguma coisa e vou. Então foi bem assim, de coragem mesmo. Eu não tinha nada planejado, e chegava no final de semana eu via com os meus colegas, você tá indo pra longe. Então todas não. Quando eu fui para Paris, calhou de eu conseguir ir com colegas da escola, comprando também em cima da hora, porque eu vi ali que sobrou uma grana, que eu poderia me manter no final de semana. E no outro final de semana que eu viajei também para Dinamarca, para Copenhague, aí eu fui sozinha, porque Copenhague é mais caro, inclusive. Depois eu conto uma experiência engraçada que eu tive ali em Copenhague. E aí acabei indo sozinha, mas deu certo também naqueles low costs que você compra. E deu certo até já com pouca grana. E aí é muito bom também a gente ver isso, porque para fazer a comparação aqui, eu vou dar um pouquinho do meu intercâmbio, porque eu fiz o contrário. Eu não fui para Londres, e também é uma estratégia para você economizar, porque Londres é uma cidade muito cara, tanto a acomodação como o custo de vida em si, em geral, até para as pessoas de Londres é muito cara. Então, para você fazer... Oi, Laís. Para você fazer um intercâmbio em Londres com tudo pago, eu lembro que na época que eu fui, uma menina que era amiga minha na época tinha ido antes para Londres, ela foi alguns meses antes de mim, e ela falou, nossa, você tem que levar no mínimo 1.000 libras por mês. E eu fiquei assim, meu Deus, 1.000 libras! Ai! Mas não, gente, eu não gastei isso tudo. E assim, porque primeiro que o meu intercâmbio, eu tinha o café da manhã e o jantar já incluso na minha acomodação. Então, eu só precisava me preocupar mesmo com o almoço. E aí, no almoço, eu comia no Tesco, basicamente. Eu não ia para restaurantes. O Tesco é um supermercado muito grande que tem, principalmente no Reino Unido, mas tem outros países da Europa também. Eu comprava sushi por 3 libras. Então, assim, era muito barato comer lá. E às vezes eu nem ficava com fome, porque eu tomava um café bem tomado, e aí fazia um lanchinho ali, e o jantar era mais reforçado, porque geralmente é assim que eles fazem, né? Tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. É muito comum eles fazerem isso. Então, assim, para mim, eu fiz o intercâmbio em Brighton, que é uma cidade de estudantes, tem muitos estudantes, e também é uma cidade de praia. E para mim, eu amo praia, então, assim, não foi a melhor opção mesmo. E eu visitei Londres, então eu passei, eu fiz a minha viagenzinha para Londres. Aí em Londres, realmente, eu fui para os restaurantes, fiz uma viagem mesmo, fiquei num hotel legal, tudo isso. Mas também não foi algo que eu planejei. E é comum as escolas oferecerem excursões. Então, quando você está lá, mesmo se você não planeja excursões para a Inglaterra, teve gente que foi para a excursão que era para Cambridge, e aí você pagava assim, por exemplo, 90 libras, e aí você ia na excursão com tudo, né, que eles ofereciam lá, o passeio, com as taxas inclusas. Então, assim, existe essa possibilidade também, dependendo das escolas, e geralmente a maioria das escolas fazem isso, porque é o objetivo deles, o intercâmbio é para isso, é para você conhecer, só que, como você falou, você foi para outros países, aí realmente já fica diferente, porque as escolas fazem para você conhecer a Inglaterra, que nesse caso era o meu sonho. A Inglaterra era o meu sonho, eu não fui como uma opção, era o meu sonho. Então, eu realmente fui para ficar na Inglaterra, para conhecer muito bem a Inglaterra. Então, é uma visão diferente da sua, justamente por isso, porque eu fui com a intenção, realmente, de conhecer a Inglaterra. Então, nesse caso, como foi a tua experiência? Tu viu que tinha... Foi o que tu esperou? Ou foi melhor? Ou foi pior? Como foi essa experiência de uma forma geral? Tanto do intercâmbio como da Inglaterra em si. Sim, só para reagir um ponto que você falou, que o pessoal realmente me falou que você tem que ir no mínimo com 1.000 libras. Eu fui com 750 libras.
consegui passar o mês, consegui viajar, conheci Brighton também. Então, assim, se você conseguir manejar ali certinho o dinheiro, claro que tinha dias que eu me permitia mais, outros menos, mas eu acho que super dá. Eu também não fui para fazer compras, né? Por mais que ela tenha coisas legais para comprar, eu estava no meu foco ali de estudar inglês, então dá para você ir com menos de 1.000 libras. Antes da gente passar para o próximo tópico, deixa eu só adicionar aqui essa questão também. Eu fui com 500 libras e com euros eu fui mais também. Mas as libras, gente, eu comprei muita coisa. A minha mala, sem brincadeira, a minha mala, assim, ela foi com 20 quilos, voltou com 40. Então, assim, para você ter noção do que eu comprei muito. E eu fui com 500 libras e mais euros lá também. Mas, assim, dá e muito, mas como eu falei, no meu caso, eu já estava com o café da manhã e o jantar pago. E também eu fui para Brighton, que o custo de vida é um pouco mais barato do que Londres. Então, dá para sobreviver, entendeu? Você não precisa ter as 1.000 libras lá para fazer, principalmente se você tiver uma acomodação como a minha, com café da manhã e jantar. Gente, a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Só deixa a Jess falar aí e a gente vai responder. Pode continuar, Jess, por favor. E aí, como que foi? Por mais que não era meu sonho, eu gostei muito, foi muito incrível. Até pelo meu propósito, que o meu propósito era totalmente estudar inglês. Inclusive, eu nunca estudei inglês no Brasil. 3 meses antes de viajar, não sei se você vai contar essa história, mas já vou dar um spoiler. Eu conheci aqui, foi o nosso encontro, né? E eu falo que foi um encontro assim de anjos, porque foi uma pessoa incrível na minha vida. E aí eu contei toda a história. Eu falei, eu vou viajar. O que eu falo é o básico, nunca estudei aqui no Brasil, porque tinha outras prioridades, né? Às vezes as pessoas estudam desde pequeno, não era o meu caso. Eu aprendi inglês com séries de TV, com Friends, e aí eu ficava colocando a série, eu colocava a legenda em inglês e português, ficava anotando as palavras, então foi muito autodidata. E aqui a internet foi me ajudando uns 3 meses antes de vir todas as dicas. Eu tô morrendo de medo de passar fome lá, será que eu vou conseguir pedir? E eu consegui pedir, consegui, né, super interagir, então é incrível aqui, tanto a consultoria quanto a aula de inglês. E o bom para mim de ter ido para a Inglaterra, eu fui com B1 e voltei com B2, então para mim foi um mega avanço, que às vezes nas escolas aqui tradicionais você demora um tempo para mudar de nível, e pelo accent lá ser muito forte, é o accent britânico, o seu listening ele fica muito afiado. O professor, né, por mais que ele tinha ali toda uma didática, era um accent britânico. Então, o tempo todo você está se forçando a ouvir um acento totalmente. Acento, né? Não é a mesma tradução. Sotaque. Sotaque. A mente de poliglota, né? Quem repensa. Você fica se forçando a ver um sotaque totalmente diferente. Então, eu acho que para o meu inglês, para o meu propósito, foi muito bom. As pessoas que eu interagi lá também, eu interagi muito com turcos, pessoas de países asiáticos no geral, então eu sempre fui forçada com sotaques muito intensos no inglês, isso para mim me ajudou muito a frisar ali algumas palavras, alguns contextos, até estruturas, foi muito bom para mim. E também ficou muito guardado no meu coração porque eu consegui viajar para lugares que eu não imaginava. Fui para Paris, quando eu saí ali no trem de Paris, eu chorei. Eu falei, não acredito que eu estou em Paris. Fui para Copenhague também, então acho que talvez se eu tivesse ido para o Canadá, eu não teria essa possibilidade de em um único intercâmbio eu conhecer outros lugares, então eu super recomendo. E mesmo com pouco dinheiro, que foi o que eu fiz, né? Mesmo sem programação, sem nada, eu ainda consegui curtir muito. E você já mencionou uma coisa aqui, que é a resposta da Tatiane, né? A pergunta da Tatiane, que ela perguntou, como é andar de trem por lá? É viável? Sim, gente, é muito fácil, muito tranquilo. Inclusive, você pode ir para Paris de trem. Então, assim... Foi o que eu fiz. É muito comum, tá? Você consegue... Eu, por exemplo, eu fui de Brighton para Londres e voltei de trem. Então, dá em cerca de 2 horas, 1h30, 2 horas mais ou menos. E é super possível, não é cara a passagem, tá? Principalmente para você ir dentro da Inglaterra. Você pode visitar outros estados também. Então,
aproveitem para fazer isso, porque é muito legal. E principalmente andando de trem, você vai vendo as coisas. Eu prefiro andar de ônibus também. Então, o meu primeiro processo que eu fiz quando eu cheguei num aeroporto lá distante, porque às vezes uma coisa que vocês precisam prestar atenção também, muitos aeroportos são de Londres, mas eles estão muito distantes de Londres, né? Então, você tem aí o Stansted, você tem vários aeroportos ali na área que eles são longe. Às vezes, o aeroporto é 1 hora do centro de Londres. Então, é bom você prestar atenção com relação a isso, porque eu cometi esse erro também de pegar um aeroporto que estava muito longe, e aí eu tive que ir de lá para Brighton, e aí foi uma tiradinha de ônibus que eu levei. Acho que de ônibus foi umas 3, 4 horas. A Laís perguntou aqui, vocês já passaram por uma situação constrangedora ou um perrengue muito ruim em uma das viagens? Jess, eu vou deixar você falar se você passou nessa viagem ou em outras, e daí eu falo alguma coisa. Só voltando na questão do trem, eu fui para Brighton de trem, eu fui para Birmingham de trem, que é a cidade onde foi gravado os Peaky Blinders, eu fui para Paris de trem, então é super tranquilo andar de trem lá, é sempre muito barato. Perrengue, acho que em Londres teve 2 situações, não sei se é perrengue, mas foi levemente assim, desagradáveis. Uma, inclusive, com os brasileiros, porque assim, o meu foco era estudar inglês. Então eu estava com muito medo, era um dinheiro que eu não tinha planejado, então eu queria falar inglês o máximo possível. E na minha sala tinha alguns brasileiros que falavam muito em português. Então eu acabei falando, pessoal, vamos tentar falar inglês, porque é muito caro para mim estar aqui, para ficar falando português. Orgulho. E aí algumas pessoas não gostaram até, mas fez parte, aí você acaba, né, achando ali o grupo que quer falar inglês. Eu acabei estando mais com pessoas de países orientais, turcos, também fiz um colega ali de Paris, e aí com os brasileiros eu acabei, assim, tendo esse atrito, né, esse atrito do tipo, não, a gente quer falar inglês, e eu não queria, inclusive o não falar me ajudou a sair do B1 pro B2, porque eu tentava, eu me forçava a falar inglês o máximo possível, até em casa ali, com a minha mãe ali que estava cuidando, eu tentava bastante. E o segundo é que a Pena comentou, né, que tem os professores que eles fazem muito passeios. Mas os britânicos, eu vejo que o brasileiro tem um carisma diferente, né? A gente é carismático, a gente chega e vai envolvendo todo mundo. Os britânicos, eles faziam, os professores faziam ali todo o passeio, mas assim, é um carisma abaixo de 0, então eles deixam muito claro, tá, você gostou? Achou bonito? Vamos pro próximo. Então é bem assim, esse nível de carisma durante os passeios só com os professores. E aí os alunos, a gente acabava fazendo a nossa interação ali. Eu achava engraçado, né? Em perrengue, acho que cada cultura tem uma forma ali de interagir, e não era muito core deles fazer esses passeios com os alunos, eles não gostavam muito. Realmente, isso é o que eu falo, a gente tem perspectivas diferentes porque são experiências diferentes, né? E aí é o que eu falo para as pessoas. Por isso que é tão bom a gente escutar várias pessoas. Mas essa semana inteira eu tenho falado na tecla que é justamente isso, gente. Tem gente que chega aqui na internet para vir dizer: ah, não, mas se você encontra brasileiro, por que não falar? Gente, porque é caro. É isso, é porque é caro. Você sai do seu país, você faz um investimento muito grande. E é isso que eu falo. Eu encontrei nos intercâmbios que eu fiz pessoas que vinham de famílias que tinham condições, ou que era a família que estava pagando, porque o meu intercâmbio saiu do meu bolsinho. E aí tinha gente lá que o pai e a mãe tinham pago o intercâmbio e só ficava falando português, né? Falava português o tempo inteiro, e aí eu não participava dessa conversa. E aí tinha uma menina que era de Minas, Mari, ela era brasileira também, mas a gente combinou que a gente não ia falar português. Nós nos tornamos amigas, a gente saía junto sempre, mas a gente não falava português. Então, gente, é isso. Não é porque você está se sentindo melhor do que o outro, não tem nada a ver, porque você está no intercâmbio.
Qual é o objetivo do seu intercâmbio? É melhorar inglês? Se é melhorar inglês, então para que você vai ficar falando português? Você paga 30 mil, 40 mil reais para você chegar lá e falar português? Gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho dinheiro para isso. Se vocês têm, aí já é outra história. Mas, assim, eu sempre falo nisso e eu vou, como se fala em inglês, né? I'll down this hill, porque não existe. Para mim, não existe isso. Agora, claro, gente que vai só pela farra, beleza. Mas não fique atrapalhando as pessoas que estão lá para aprender, porque é real, entendeu? Assim, a gente precisa entender isso. E a gente até brincava, eu e a Mari, a gente brincava também, porque tinha o grupo dos brasileiros, que ficavam falando português, e tem um grupo dos franceses, mas os franceses, eles fazem isso em todos os lugares, tá? Eles se juntam e eles só falam francês. É em todo lugar. Eu viajo, assim, pelo mundo inteiro, e quando tem um grupo de franceses, eles estão, assim, juntinhos, falando francês. Não importa. E no intercâmbio não foi diferente. Então, assim, com relação a perrengue, são mais de 10 anos viajando. Então, assim, eu vou falar aqui para você 500 mil perrengues que eu já passei. Mas, se você fala constrangimento com relação à questão racial, não, sabe, não tive muita coisa, com exceção de alguns detalhes. Por exemplo, Buenos Aires foi o lugar onde eu mais vi olhares desconfortáveis. E olha que eu já viajei para 31 países, né? Então, assim, Buenos Aires foi o único lugar que eu fiquei assim, por que você está olhando para mim assim? E teve uma situação na Bulgária da mulher que era a segurança ficar meio que me rondando assim, eu querida, mas não era algo que era o tratamento das pessoas na Bulgária, sabe? E eu percebi isso, eu conversei com uma outra amiga minha negra, que ela era inclusive mais retinta, né? Ela era retinta mesmo. Então, assim, conversei com ela sobre essa perspectiva e ela também falou que não sentia isso, mas que tinha uma coisa com relação a estrangeiros, não necessariamente porque você ser negro ou de qualquer raça diferente, mas por você ser estrangeiro. E aí tem essas questões também nos países por você ser estrangeiro e não por você ser uma pessoa negra, né? Então, perrengue. Tem, inclusive, viu, Laís? Eu recomendo que você fique aqui assistindo, porque nos meus destaques aí, o que não falta é perrengue, porque eu falo tudo. Gente, vocês estão vendo legal? Ah, Tatiane, o preço das passagens é em torno de 39 euros para Paris, 39,40, mas depende de quanto tempo em antecedência você compra, depende de muita coisa, tá? Então, assim, de Brighton para Londres é em torno de 20 libras por aí. Eu não lembro mais os valores que eu paguei, fazem 3 anos já, mas eu lembro que para voltar de Paris, atrasou, o trem ficou parado um tempo e depois eles me ressarciram a passagem inteira. Então eu achei muito incrível ali a passagem, o trajeto de Paris para Londres. Exato, exato. Gente, eu vou aproveitar que a Jess está aqui também, que vocês estão aqui prestando atenção, muito, muito ligadas, para falar numa outra oportunidade de intercâmbio que existe para a Inglaterra, que é a Bolsa Chevening, tá? A Bolsa Chevening, ela é uma bolsa paga pelo governo, e aí eles têm um convênio com o Brasil, e eu vou falar para vocês aqui quais são os requisitos, tá? De quem vai fazer a Bolsa Chevening. Eles pagam absolutamente tudo. Tudo. Mas é uma bolsa de pós-graduação, de mestrado. Então, você precisa ter uma graduação, você tem que ter um perfil de liderança, porque eles buscam isso, tá? E uma coisa que é muito importante em qualquer intercâmbio, quando você vai aplicar, principalmente quando você vai aplicar para um visto, ou quando você vai aplicar para essas bolsas, você precisa demonstrar para eles, na sua carta que você vai escrever, como você pretende aplicar aquilo que você vai aprender lá no seu país. Você precisa mostrar que você tem a intenção de retornar para o seu país e que aquilo que você vai aprender
vai servir no seu país, tá? Então, é importante, principalmente enquanto aplicando para essas bolsas, em qualquer lugar, mas principalmente a Bolsa Chevening, que é uma bolsa que é muito difícil. Acho que é uma semana atrás, 2, não sei mais, um mês, eu vi uma menina aqui, uma pretinha, que ela ganhou a bolsa, conseguiu, passou, e eu fiquei muito feliz por ela. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo, e eu lembro que eu vi a respeito da Bolsa Chevening há muito tempo atrás também, e não é um processo fácil, é um processo que leva muito tempo mesmo, porque você tem que ter várias etapas ali para você se apresentar, para você realmente conseguir, porque você está vendendo o seu peixe para você ganhar a bolsa, né? Porque você e não outra pessoa. Então, tem muita dessa questão de você vender o seu peixe. Então, assim, deixa eu citar outras questões aqui que você precisa ter. A questão do inglês também é muito importante, né? Tanto um teste feito do IELTS ou do TOEFL, ou os exames de Cambridge, que aí a gente tem o FCE, CAE, CPE, tá? E você tendo isso, você já consegue aplicar para a vaga. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. E aí você precisa se comprometer realmente a voltar para o seu país, tá? Isso é algo que eles pedem em todas as bolsas, realmente, vou dizer assim, 99%, porque vai que tem 1% aí que você não precisa comprovar, mas é muito difícil. A intenção dessas bolsas, principalmente de mestrado, é para você ter um conhecimento, ganhar esse conhecimento e voltar para o seu país e aplicar, tá? Então, deixa eu ver quais são. Moon é lua, é. Você é lua. Qual é a melhor sensação de estar na Inglaterra, Europa? E aí, Jess? Você teve algum insight diferente? Como eu não tinha me planejado para estar na Inglaterra nem na Europa, eu estava muito pensando em Canadá, eu não estava preparada para o impacto histórico que estar na Europa me trouxe. Porque, assim, quando eu estive ali em Paris, eu fiz todo aquele tour que eles contam a história de Napoleão, e inclusive Napoleão com os portugueses. E eu falei, é por isso então que os portugueses vieram para cá. Você vai associando algumas questões da história mundial mesmo, né? E o quanto que a história mundial impacta a nossa história enquanto país Brasil, que quando você estuda a história da ótica dos brasileiros, você não tem esse impacto. Então foi muito interessante olhar para a história da ótica dos europeus, porque é o que dizem, né? Cada um conta a história da forma que melhor lhe convém, e aqui no Brasil a gente escuta a história da forma que melhor lhe convém. Então foi muito interessante ter esse impacto. Realmente, quando eu voltei, eu até tive uma crise ali existencial, né? Depois que eu tive toda essa descoberta ali do quanto que Napoleão, enfim, do quanto você vai vendo muito ouro também quando você vai viajando pela Europa. Então eu tive uma pequena crise ali, mas foi muito bom para mim até me posicionar e saber que eu posso estar em qualquer espaço, independente do nosso passado. Então foi muito bom. Eu acho que eu volto uma mulher super mais segura ali depois que eu voltei da Europa. E a questão da mobilidade, de você, sexta-feira à noite, comprar uma passagem para outro país. E assim, eu nunca me imaginei entrando em outro país do nada, sem se programar, eu preciso me programar com um mês de antecedência para poder comprar. É um poder ali de mobilidade muito grande. E até voltando ali no perrengue, eu fui para Copenhague, né, na Dinamarca, que eu aprendi, tem que falar assim, Copenhague. E aí, quando eu fui para Copenhague, eu fui totalmente de louco. Eu peguei uma companhia low cost, eu ia passar só um dia em Copenhague, e aí lá na imigração, que como eu fui de avião, passei pela imigração, ele me perguntou, mas você sabe que aqui é uma cidade muito cara? Eu falei, eu sei. Ele só vai passar um dia aqui? Eu falei, sim, eu vou. Ele ficou me olhando, e eu nem falo que é um perrengue racial, porque foi mais, eu acho que ele não estava esperando algum turista tão corajoso ir para um dia em uma cidade caríssima. E aí ele falou assim, então vai lá, curta a nossa cidade, eu confio em você. E eu fiquei
fui um dia em Copenhague e eu falei, cara, olha a possibilidade de mobilidade que a gente tem. Então eu falo que por mais que não foi o que eu planejei, foi uma sensação única, assim, de poder, de você falar, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso me movimentar, eu posso entender melhor a história, os impactos da história mundial no meu país. E até para quem tem filho pequeno me ajuda muito, porque agora, quando eu for contar a história para ele, eu vou contar de várias óticas diferentes. Então, foi uma bagagem, assim, histórica incrível para mim. Isso é muito legal. Eu falo que, para mim, tem uma relação diferente aí, porque quando a gente fala Europa, né, são muitos países. E aí eu falo que cada país ali, para mim, tem um significado diferente, eu tenho um pouco mais do que os outros, mas eu tive essa primeira experiência na Europa. Eu fui para um intercâmbio na Europa e também na mesma viagem eu visitei a Holanda. Primeiro eu cheguei na Holanda e depois fui para a Inglaterra e voltei para a Holanda para terminar. Então eu fiz mais ou menos aí 1 mês e 15 dias de viagem. E no mesmo ano eu voltei novamente para a Europa no final do ano. Eu fui a primeira vez em janeiro e voltei em fevereiro e depois eu fui de novo em dezembro de 2015 e fiquei até janeiro de 2016. E nos últimos 4 anos, vamos ver aí, 2022, 2023, 2024, 2025, isso. Eu tenho ido para a Europa todos os anos. Então, assim, são momentos diferentes, são lugares diferentes. E a Espanha, por exemplo, eu já fui à Espanha, já perdi as contas agora. Eu acho que essa última vez que eu fui mês passado, atrasado, foi a 6ª, 7ª vez já que eu fui para a Espanha. E é sempre diferente. Por mais que nessa última vez eu conseguia ir a um museu que eu ainda não tinha ido antes. Então, assim, são tantas coisas que a gente vai fazendo que mesmo você viajando para o mesmo lugar, nunca vai ser suficiente. Eu já fui a Paris várias vezes, já andei aquela cidade inteira, mas ainda tem 1 milhão de coisas que eu não fiz em Paris. Porque não dá tempo, é muita coisa, é muita coisa. Eu morei em Paris no ano passado por 1 mês e meio, mais ou menos, e eu todo dia ia fazer alguma parte de Paris andando. E eu andava muito, andava 15 quilômetros por dia. E mesmo assim, não consegui ver tudo. Então, assim, é surreal, gente. É surreal você ver coisas e eu digo que eu vi uma parte de Paris, por exemplo, que não é a parte que as pessoas estão acostumadas a ver, que é a parte que tem pessoas comuns, que tem imigrantes, né? Principalmente ali. Eu estava num bairro que era praticamente só de imigrante. Então, eu olhava ao meu redor e eu via pessoas de religiões diferentes. Tinha muitas pessoas muçulmanas, por exemplo. Tinha muitas pessoas árabes, né? Que aí tem uma diferença, né? Mas tinha isso, sabe? Era muito diferente. E aí, Paris é uma cidade muito negra. E para mim, aquilo era... Eu me sentia muito em casa, muito mais do que aqui até, porque a realidade é que você se via nas propagandas. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma propaganda com uma mulher negra retinta, eu acho que era da Subway, mas era de Paris. Entendeu? Então, assim, a primeira imigração que eu fui num país que o policial lá da imigração era um negro lindo, maravilhoso, inclusive. Ai, meu Deus. Quando ele me deu um sorriso e perguntou se eu falava francês, eu falei, pô, já assim, tipo, ai, que gato. Mas, enfim, sabe? Você olha e você vê aquelas pessoas que não é comum. Aqui no Brasil, a gente tem uma população negra absurda, mas você vai na Polícia Federal para passar da nossa imigração, você não vê uma pessoa negra. Gente, você não vê. Você não vê pessoas negras no aeroporto de uma forma geral, tomando o aeroporto. Em Paris, quando você vai, faça esse teste, sente lá.
que eu fazia isso. Sentava assim, ficava só observando. Era gente negra o tempo inteiro. Inteiro. Você só vê gente negra praticamente. Então, assim, é uma realidade que quem só fala, eu vou para Paris para ver a Torre Eiffel, não vai perceber. Se você não tiver esse olhar, você não percebe. Entendeu? Então, assim, muita gente fala, tem racismo na França? Existe, em algum grau ali, mas eu acho que tem muito mais xenofobia, novamente a gente traz a questão que é dos estrangeiros, do que um racismo mesmo, porque eu mesma nunca senti nada, sabe? E eu falando francês também, porque tem isso. Porque eu não tinha resistência de chegar falando em inglês com eles, eu falava francês. Então, daí já quebrava aquela coisa de você é estrangeira, sabe? Mesmo eles sabendo que eu era estrangeira, mas eles viam que eu era uma estrangeira que estava querendo participar ali da cultura deles. E os franceses, eles são muito apegados à cultura deles, à língua deles, a tudo deles. Então, assim, se você demonstra que você aprecia aquilo, eles já ficam, que legal que você aprecia isso. Então tem uma coisinha aí que é possível você ver a diferença. Mas, enfim, deu para entender, pessoal, essa diferença. Um ponto sobre a França, inclusive depois que eu consegui viajar ali, a França me ensinou, vou falar Paris, né, que eu não conheci toda a França, mas Paris me ensinou algo muito bonito, porque você percebe exatamente isso que a Tayana comentou, não tem nada a complementar, mas esse carinho pela sua cidade, por exemplo, você vê muita questão, você vai em algum estabelecimento e ele fala aqui tem produtos de produtores locais, e eu achei esse carinho muito lindo. Quando eu voltei, eu sou muito mais apaixonada por São Paulo. Quem me conhece sabe que eu falo, gente, eu vou pegar metrô, nosso metrô aqui é incrível, você está conectado em toda a cidade. E foi muito esse olhar, porque você vai para lá esperando assim, nossa, eu vou e lá vai ser incrível. O metrô é bem parecido com o metrô de São Paulo. O metrô de Paris é até muito mais confuso, pensando em conexões, do que o metrô de São Paulo. Ele é meio claustrofóbico ali, porque são túneis muito antigos. E quando você volta, você vai andar no metrô de São Paulo, você vê toda a conexão, as musiquinhas que cantam, eu voltei muito mais apaixonada pela minha cidade, pelo transporte público no geral, o nível de conexão que a gente tem, porque você consegue comparar. Quando você está aqui, você não tem esse poder de comparação. E quando você vai, você percebe, putz, aqui também é muito bom. E com todas as questões sociais, aqui é claro, eu não excluo todas as questões sociais que a gente tem de desigualdade, mas tem muitas coisas muito parecidas. A arquitetura também, quando você entra no centro da cidade, aí você fala, nossa, essa arquitetura daqui é igualzinho que eu vi ali em Londres, ali em Paris. Então, hoje eu sou muito mais apaixonada pela minha cidade também, porque eu pude visitar outros lugares. Eu acho que eu tenho uma perspectiva diferente com relação a isso, mas não com relação à Europa. Eu voltei com uma visão diferente do Brasil quando eu morei nos Estados Unidos, depois de passar muito tempo lá. Porque na Europa eu meio que me sinto em casa. Por incrível que pareça, eu consigo ter uma versão de mim que é a minha versão favorita. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de silêncio. Você falou aí das musiquinhas do metrô e tal. Eu falo assim, a coisa que eu amava na Inglaterra era a paz no meu ônibus de 2 andares, sabe? De ir lá, eu ia lá para cima, só ficava ali, ó, silêncio. Eu amo isso. Então, assim, para mim tem essa questão, porque sempre me incomodou essa bagunça que é aqui, ônibus, metrô, tudo. Mas muitas outras coisas eu passei a ver, principalmente porque recifense é bairrista, né? A gente aqui, quem não fale do meu Pernambuco. Então, voltei ainda mais com relação à nossa música popular, a nossa cultura popular. Eu voltei realmente gostando de apreciar, não porque quando a gente é daquele lugar, as coisas passam pela gente, né? É muito, porque você tá ali já e você nem aprecia. Você mora na praia aqui, a praia aqui pertinho de casa, eu quase não vou à praia. Então, assim, são essas coisas que você deixa passar. Mas aí quando você vai, você passa um tempo fora e você volta,
questão do apego à comida brasileira, por exemplo, eu já não tenho. Você falou que sentiu falta, eu não senti falta nenhuma, nunca sinto, mas porque eu realmente não sou de comer coisas específicas, eu já não como feijão e arroz todo dia, então para mim não faz diferença. Mas é isso que eu falo, a gente precisa entender o que faz sentido para a gente, né? O que faz sentido para a gente e fazer o máximo para que a experiência seja a melhor possível. E é isso, essa mensagem que eu particularmente quero deixar para vocês. A Tatiane falou aqui, isso é verdade, quando você vai para fora, você chega amando mais o Brasil. E a Lua, eu voltei amando ainda mais o shotzinho e nossa MPB, sim. Nossa. Ai, minha filha, um forró. Mas, Jess, fala aqui pra gente algo que você queria deixar para as pessoas aqui, um conselho ou uma experiência incrível que você viveu no seu intercâmbio, para a gente fechar com chave de ouro. Eu vou tentar fugir de ser clichê, mas não tem muito como, mas o intercâmbio era um sonho assim desde os meus 18 anos. Eu sempre sonhei em conhecer outros lugares. E aí a vida aconteceu, né? Tanto que eu viajei, meu filho tinha 3 aninhos, a vida aconteceu, que eu consegui realizar esse sonho 13 anos depois, mas não foi nem um pouco menos ou mais, porque eu realizei mais tarde, foi incrível. Então, se é um sonho, só vai, planeja, confia, dá certo, vale muito a pena. E depois que você vai, você já fica pensando qual que é o próximo que eu vou fazer. A questão do inglês também, por mais que seja um desafio aqui pra gente, quando você vai, teve um dia que eu tava na terceira semana, numa balada, e eu consegui observar ao meu redor. Tinha uma pessoa de Paris, da Turquia, uma pessoa da Tailândia, e nós nos comunicando em inglês, uma pessoa que saiu daqui sem falar inglês, com todo o apoio aqui da Tainá na consultoria de inglês, e eu estava falando. Então, essa trava que às vezes a gente tem aqui no Brasil, essa vergonha de falar, porque eles vão julgar a minha gramática, a minha fala. Quando você vai, ou você fala ou você passa fome, porque você vai ter que falar. Então, é muito bom você se permitir, você sair da sua zona de conforto. Eu sei que são as palavras muito clichês, mas dá muito certo. Você vai encontrar pessoas de todas as culturas, de todas as realidades sociais diferentes, e eu voltei amando muito mais a minha história, porque eu sei o quanto foi difícil para mim estar lá. Então hoje até um marco na minha vida do intercâmbio, ele se tornou um marco, porque toda vez que eu estou passando por uma situação muito complicada, eu penso, cara, você estava em Paris, você foi para Paris, você não falava nada, você saiu daqui sem falar inglês, você conseguiu se virar um mês em outro país sozinho, então calma, vai dar certo. Então é uma experiência que ela te renova como pessoa, eu super recomendo. Acho que quem tá aqui é porque gosta de viajar, né? Então se planeja e vai, que dá super certo. Falou bem, falou bonito. E antes de fazer os meus agradecimentos aqui, eu queria falar que é isso, gente. O desejo mais profundo do meu coração é que todas as pretinhas realizem esse sonho de fazer um intercâmbio, seja uma viagem, que é por isso que a gente está fazendo essa semana de intercâmbio aqui, que é para vocês verem as possibilidades que vocês têm. Porque eu desejo muito que esse sonho seja realizado por todas vocês. E, assim, eu sempre falo que eu tento não me emocionar tanto, mas porque eu era uma chorona, que eu abria aqui a minha boca e começava a chorar, porque é uma sensação que vem do meu coração mesmo, sabe? De querer que todo mundo realize esse sonho, porque muda vidas. Muda, você estudar inglês muda sua vida, abre muitas portas, mas quando você vai com a cabeça aberta para aprender, para ver o mundo de uma forma diferente, você muda quem você é, mas de uma forma muito melhor. Você se torna uma pessoa melhor. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão de você entender questões que às vezes estavam lá atrás e você não entendia. Então, exatamente, você muda a percepção do mundo e você vê que é muito além do seu umbiguinho, sabe? Eu gosto disso, assim, que a gente vê que o mundo é muito mais do que o nosso umbigo.
tá muito aí, tem muita gente boa também. Então, MB, eu não sei, é Mari, não sei como é seu nome, mas Marcela tá dizendo aqui que a melhor coisa foi conseguir pedir um frango na padaria sozinha. É isso, é sobre. E a Lua tá falando aqui que ainda está descobrindo todas as novas cápsulas que aparecem em mim no intercâmbio. Mas você está fazendo intercâmbio, Lua? Que bom, que bom. Que você consiga ainda mais, sabe? Má, bem-vinda, Má. Faz pouco tempo, a Lu foi para Nova Zelândia, Austrália, e voltou faz pouco tempo, uma super querida aqui, e é exatamente isso. Quando você volta, parece que você descobre uma nova camada sobre você, que talvez se você não tivesse se permitido ir, você não acessaria. Então eu acho muito lindo isso, né? Você ter a possibilidade de acessar um você que aqui no Brasil talvez você nunca conseguiria, justamente por conseguir ver o mundo com outros olhares, conhecer outras culturas. E a Má brigou que eu chamei Marcela, mas é Má, tá? Chamei ela de Má. A Lua tá falando que ela foi para a Austrália, né? E a Austrália, eu falo que a Austrália, quem vai para a Austrália vai meio que procurando um pedacinho do Brasil, porque a Austrália ela tem esse calorzinho ainda do Brasil, sabe? Eu acho que até pelo clima também, né? Mesmo que culturalmente tenha diferenças, mas os australianos eles têm um pezinho ali com o Brasil. A Bru também fez o au pair, e ela tá falando aqui que somos capazes de conquistar qualquer coisa, né? Você tem essa percepção depois de um intercâmbio, viagem para fora. É isso, você percebe isso. E eu falei na live de ontem sobre o au pair também, do quanto o au pair me mudou, porque o intercâmbio para a Inglaterra foi um tipo de intercâmbio e fazer o au pair nos Estados Unidos é outra história, sabe? E aí, justamente isso. No intercâmbio nos Estados Unidos, eu descobri, se eu fiz au pair, meu amor, eu posso fazer tudo. Se eu fui au pair, não tem como. Eu posso fazer, eu posso ir à lua agora. A Bru sabe. Mas é isso, gente. Muito obrigada, Jess, de coração, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado essa sua experiência, que eu fico muito feliz com tudo que você viveu. São coisas que a gente vai e precisa mostrar. É uma questão de representatividade.